Muito bem, agora nós vamos estudar as comunicações oficiais dentro da redação oficial. Vamos entender um pouquinho o que são essas comunicações oficiais. Se vocês derem uma lida no manual de redação oficial da Presidência da República, ou na própria doutrina, nos livros que versam sobre a redação oficial, nós temos algumas classificações dos atos oficiais, ou seja, nós temos algumas classificações dos tipos de documentos que podem tramitar dentro da esfera administrativa. Eu vou falar para vocês alguns apenas, a título de curiosidade e também para quem quiser se aprofundar no assunto, tá bom? Então nós podemos ter, dentro da redação oficial, os atos deliberativo-normativos. Então dê uma olhada aqui, atos deliberativos normativos. Também podemos ter os atos de correspondência, e eu coloquei ele sublinhado porque são os principais atos de correspondência, são os principais documentos oficiais que nós temos aí dentro das esferas administrativas, tá certo? Podemos ter também os atos enunciativo-esclarecedores, depois os atos de assentamento e, finalmente, os atos comprovativo-declaratórios. Então, reparem que os nomes, pessoal, não são nomes muito simples da gente absorver, tá? E a ideia nem é essa mesmo, né? Nós vamos dar um foco maior na nossa aula nos atos de correspondência, ok? Então, observem aqui na tela. E os atos deliberativo-normativos, eu pretendo também falar alguma coisa sobre eles, porque faz parte da vida funcional do servidor público, ok? Os três últimos, os atos enunciativo-esclarecedores, né? O que é isso, na verdade? Isso aí, na verdade, você pode ter um parecer técnico de um engenheiro, você pode ter um laudo que esclarece determinada situação dentro do ambiente administrativo. Os atos de assentamento, por exemplo, quando há uma reunião, né? O presidente da reunião redige uma ata de reunião, então se faz o assentamento daquela ata, por exemplo, né? E os atos comprovativo declaratórios, por exemplo, uma certidão, seria aí um ato comprovativo declaratório. Mas como eu disse, nós sempre iremos dar uma ênfase maior nas duas primeiras classificações, que são os atos deliberativo normativos, olhe para a tela aqui, e também nos atos de correspondência. Então vamos lá. Começando aí pelos atos deliberativo normativos. O que é isso? Então, pensando aí em âmbito nacional, nós temos as deliberações do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, né? Da Câmara dos Deputados Federais, né? E dos deputados estaduais também, ok? Que tipo de deliberações que nós temos aí? Nós temos regras, nós temos resoluções, nós temos portarias, nós temos normas que são normas imperativas. O que significa isso? A norma imperativa, ela é redigida por uma autoridade, por um chefe, por um diretor, por alguém que tem um cargo maior dentro da administração pública, e elas devem ser obedecidas. Elas já passaram por todo o devido processo legal e agora resta aos demais servidores cumpri-la, ok? Por exemplo, acho que talvez o exemplo mais claro que nós temos aí, o mais emblemático, é o decreto. O decreto é um ato exclusivo do chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? Então, em âmbito federal é o Presidente da República, em âmbito estadual é o governador e, em âmbito municipal, o prefeito, ok? O decreto ele tem uma força obrigatória. Não há o que se discutir acerca daquele decreto. E esse decreto, normalmente, né, pensando assim na atividade principal de nós, servidores públicos, e não dos deputados federais e nem do Senado Federal, ele é normalmente regulamentar, visando a facilitar a aplicação de uma outra lei, tá certo? Um decreto regulamentar. Sai lá uma lei do Poder Legislativo, o presidente sanciona, mas dá uma lei que não ficou muito clara. Então, via de regra, você tem um decreto que regulamenta aquela lei, por exemplo, tá? E pode também resolver uma situação funcional de algum servidor. Por exemplo, você pode ter uma situação em que algum servidor público cometeu uma falha administrativa muito grave e ele vai ser exonerado, por exemplo. Vamos falar no âmbito da segurança pública, por exemplo. Um policial cometeu um crime. Ele vai responder por aquele crime e ele vai ser expulso da polícia. Quem é que vai
decretar essa expulsão será o governador, ok? Isso porque ele já passou por todo o processo de ampla defesa, contraditório, então seria aí uma fase final de todo o processo legal, ok? Então aqui eu trouxe para vocês, dê uma olhada na tela, um decreto que versa sobre o estado de calamidade pública no município de São Paulo para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. Então tem lá um decreto, com um número do decreto, nesse caso aí 59.291 de 2020, tá certo? E aí vem toda a técnica de redação desse decreto, né, considerando, decreta, resolve, vem lá os artigos e vem os redatores que participaram da edição desse documento. É claro que a ideia desse curso não é fazer com que você saiba redigir um decreto. Aqui eu estou só mostrando para você que o decreto é o tal do ato deliberativo normativo. Tudo bem? Certo? Muito bem. A ordem de serviço já é também considerado um ato deliberativo normativo, tá certo? E muito comum nas esferas administrativas, seja no Serviço Público Federal, seja no Serviço Público Estadual ou também no Serviço Público Municipal. Então veja o que acontece. Toda ordem de serviço, ela se refere, na verdade, a um expediente interno daquela repartição pública. São decisões relativas a trabalho. Nunca será uma decisão relativa a pessoal. Ok? Então, se de repente eu estou discutindo com o meu setor de recursos humanos que lançaram uma falta no meu prontuário, tá certo? Ninguém vai emitir uma ordem de serviço para tentar corrigir essa falta. Não é via ordem de serviço que se faz esse tipo de situação, que se tenta resolver esse tipo de situação. Então, a ordem de serviço sempre será um expediente que tem algo a ver com o trabalho. Por exemplo, leiam lá. O engenheiro encarregado do setor de manutenção da Secretaria de Verde e Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais, determina aos senhores torneiros mecânicos que está proibida a entrada na sala de máquinas sem os EPIs. EPIs são os equipamentos de proteção individual. Isso é uma ordem de serviço que tem força imperativa, ou seja, os subordinados são obrigados a cumprir, porque se não cumprirem e, em decorrência desse descumprimento, ocorrer um acidente, a administração pública estará preservada. Vejam a importância de uma ordem de serviço bem feita e bem elaborada. Se dentro desse texto houver margem à ambiguidade, aquele servidor que eventualmente não cumpriu aquela determinação pode questionar na justiça essa ordem de serviço. Então, os administradores, né, principalmente os servidores públicos, precisam se pautar nas regras da redação oficial, mais uma vez, para que tenha lá um expediente muito bem redigido, que não dê margens a interpretações diversas, a ambiguidades, certo? Mas como eu falei para você no começo do bloco, nós vamos dar uma ênfase maior aos atos de correspondência, ok? Então, vamos à tela. Quais são esses atos de correspondência? O mais versátil deles é o ofício. Nós temos o ofício, nós temos um memorando, que eu coloquei aí um asterisco, já vou explicar por quê. E aí nós temos o requerimento, também bastante usado dentro da repartição pública. Gente, tanto o ofício quanto o memorando seguem o que nós chamamos de padrão ofício. Padrão ofício. E aí eu quero que vocês anotem aí uma situação bastante importante. No Manual de Redação Oficial da Presidência da República, na versão mais moderna, mais atual, mais atualizada, que é a versão de 2018, o memorando foi abolido. O memorando foi abolido. Isso significa que, do ponto de vista do manual, não se usa mais memorando. Qual é o documento que nós vamos usar, então, em todos os casos que envolvem atos de correspondência? Ofício. Isso é o que diz o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Porém, o que acontece? Então vamos lá. Esse manual ele teve a última versão em 2018. Antes desse manual, era muito clara a diferença entre um ofício, entre um memorando e entre o aviso, que eu também não vou discutir com vocês, porque aviso não tem quase nada a ver com a atividade do servidor público estadual ou municipal. Tá? Mas como é que era antes de 2018? Então vamos lá. O ofício era um documento que tramita
na administração pública, dentro daquele órgão ou não. Ou um documento que tramita entre órgãos diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que o diretor lá, o secretário de Verde e Meio Ambiente, por alguma razão, precise se comunicar com outro órgão da administração pública. Por exemplo, a Secretaria de Saúde. Então, o secretário do Verde e Meio Ambiente precisa redigir um documento destinado ao secretário municipal de saúde. Que tipo de documento que deve ser usado nesse caso? Até o manual da redação da Presidência da República de 2018, ofício. Depois também, tá? Agora, você tem também a situação em que um ofício, como eu já falei lá nos blocos anteriores, né, no bloco anterior, ele também pode ser emitido para um particular. Muito bem. Ele é expedido por qualquer ente público, ok? Exceto o ministro de Estado, mas aí a gente já está falando no âmbito federal, não é o nosso caso, tá certo? Então, até 2018, existia essa diferença entre ofício e memorando. Para que serve o ofício, para que serve o memorando? Para que servia o memorando? O memorando, ele é um documento eminentemente interno, ou seja, ele circula entre unidades de um mesmo órgão, ok? Então, se nós estamos falando de duas repartições que pertencem a uma mesma secretaria, por exemplo. Então, vamos lá, vamos pensar de novo na secretaria. Vamos pensar agora na Secretaria Municipal de Esportes. Dentro da Secretaria Municipal de Esportes, você tem a divisão de logística, você tem a chefia de gabinete. Se a chefia de gabinete precisar conversar com a divisão de transportes, eu estou dentro do mesmo órgão. O que se usava segundo os preceitos do manual? Se usava o memorando. Ok? Com o advento da terceira edição do Manual da Redação Oficial da Presidência da República, 2018, a figura do memorando deixou de existir. Ok? Vamos lá. Então, para você entender direito como que era essa diferença entre ofício e memorando. Como ficou agora? Em âmbito federal, não se distingue mais ofício de memorando. Então, eu uso ofício para todas as situações, seja para órgãos diferentes, ou seja, para comunicações dentro do mesmo órgão, ofício, o que diz o manual de 2018. Agora, se nós pensarmos na vida prática, na nossa realidade mesmo do nosso serviço público, não é assim que está acontecendo. Eu tenho certeza que você que está assistindo a esse vídeo já viu lá, se você está assistindo a esse vídeo, porque você já teve algum contato com a esfera administrativa. E você já deve ter visto algum memorando circulando entre as repartições que estão próximas a você. Então essa regra do manual, na verdade, ela não é uma regra muito rígida. Ela pode ser flexibilizada. Ela precisa do quê? Ela precisa de regulamentação. Na esfera municipal, ela precisa de uma regulamentação da prefeitura. Na esfera estadual, ela precisa de uma regulamentação do governador do estado. Então, ainda que haja... Vamos lá na tela de novo. Ainda que haja essa diferença clara, né? Até 2018 havia lá quando que eu uso ofício, quando que eu uso memorando. Ainda que haja essa divisão clara agora pelo manual, se admite ainda usar ofício e memorando nos moldes do que sempre foi. Ok? Então, se não há uma regulamentação dentro da sua hierarquia superior, você que está assistindo a esse vídeo, não há uma circular, não há um decreto que verse sobre quando que eu devo usar ofício, quando que eu devo usar memorando. São duas situações que vocês, principalmente os diretores de repartições, podem pleitear junto à administração superior. Vamos fazer o que vale o manual da redação ou vamos fazer como sempre foi? Se fizermos como sempre foi, nós temos lá essa diferença que está na tela de vocês entre ofício e memorando. O ofício é um documento mais versátil. Ele pode circular dentro do mesmo órgão, de um órgão para outro, ou de um órgão para particular. O memorando não. O memorando não pode ir para outro órgão. Ele tem que circular dentro daquele órgão. Por isso que nós dizemos que ele é eminentemente interno. Então, feita essa ressalva em relação à flexibilização ou não, se depende de regulamentação, vamos conversar um pouquinho sobre o próprio manual. O Manual da Redação Oficial, ele nasceu
no começo da década de 90, através do Decreto 100.000 de 1991, primeira edição do manual, ok? Qual era a ideia? A ideia era, né, e continua sendo a de uniformizar e padronizar os documentos públicos. Quando você assiste a uma notícia na imprensa de um boletim de ocorrência da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por exemplo, você percebe que aquele boletim de ocorrência tem sempre a mesma cara. Então existe ali uma padronização, é uma identidade visual. Não existe um boletim de ocorrência com uma cara na cidade de São Paulo, aí na cidade de Bauru é outra cara, na cidade de Cravinhos é outra cara. Não, ele tem sempre o mesmo formato. Isso é padronizar, isso dá uma ideia de eficiência para a administração pública. Essa é uma das ideias do manual de redação, ok? Ele passa uma maior segurança no seio da administração pública, certo? Então, como eu disse, atualmente nós estamos na 3ª edição do manual. E é uma obra de referência para toda a esfera administrativa, como eu já falei também para vocês. Se, na sua esfera administrativa, se entender que não há necessidade de ter essa regulamentação, nós podemos, então, nos pautar no manual da presidência. Ok? Agora, no âmbito federal, não tem jeito, tem que usar. Não tem essa se vai precisar de regulamentação ou não. Não, tem que seguir as normas do manual. Então, se você que está assistindo a esse vídeo for um servidor da esfera federal, há necessidade de se usar o manual de redação oficial. Ou seja, o memorando foi abolido para você. O memorando não se usa mais em âmbito federal. Certo? Eu trouxe para vocês aqui o link, tá, do manual, para quem quiser. Ele está lá no site do Planalto, à disposição de cada um de vocês. Então, já que o ofício é um documento mais versátil dentro dos atos de correspondência, agora eu pretendo passar para vocês como formalizar um ofício. O que um ofício deve ter direitinho segundo toda a legislação pertinente. Ok? Então vamos lá. Vamos começar com o cabeçalho. Então, se você que está gostando desse curso, né, está entendendo qual é a ideia do curso, você quer padronizar os ofícios que circulam dentro do seu órgão. Os ofícios têm que ter uma cara só. Que cara ela deve ter? A cara que eu vou mostrar para você a partir de agora. Começando pelo cabeçalho. O cabeçalho ele é usado só na primeira página. Esse é um erro que a gente vê bastante às vezes também. Você pega um documento de uma esfera administrativa qualquer, que aparece o logotipo, né, o cabeçalho, com o brasão do estado, por exemplo, ou o brasão do município, em todas as páginas. Isso é um erro. Então ele só pode ser usado na primeira página. Ele tem que ser centralizado. Já vou te dar um exemplo de como que é isso, tá? Para ficar mais visível aí para vocês. E no cabeçalho devem constar os seguintes elementos. Vamos lá. Nome do órgão, por exemplo, Secretaria da Segurança Pública ou Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E aí, na linha de baixo, ao nome do órgão principal, vem o nome dos órgãos secundários. Sempre da maior para menor hierarquia, ok? O espaçamento simples entre linhas, a margem superior de 2 centímetros e os demais dados do órgão, se não couber no cabeçalho, você pode colocar no rodapé, apesar de que não é recomendado. Vocês vão entender por que não é recomendado mais para frente, ok? Mas o ideal é que você coloque todos os dados identificadores do seu órgão no cabeçalho. Que dados são esses? Pode ser o endereço físico, pode ser o e-mail, pode ter o endereço completo com CEP, bairro, telefone e assim por diante. Então, olho na tela. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo que mostra exatamente aqui o brasão da República, tá? No caso de um documento na esfera federal. Os exemplos que eu vou te passar aqui são exemplos de documentos na esfera federal, mas não tem nenhum prejuízo para você que queira fazer na esfera administrativa onde você trabalha. Basta trocar o brasão da República, por exemplo, pelo brasão do município de São Caetano do Sul, por exemplo, ou pelo município lá de Campinas, não importa, ok? Mas você tem aqui o órgão principal, que nesse caso é a Presidência da República. Depois você tem os órgãos secundários da maior para menor hierarquia. O que significa isso? Você tem a Casa Civil, que é a maior hierarquia, e subordinada à Casa Civil você tem a subchefia para assuntos jurídicos.
Ok? Então, é isso que nós falamos de maior para menor hierarquia. A maior hierarquia em cima, a menor hierarquia embaixo. Então, reparem que nesse exemplo, não há aqui nessa foto, né, os demais dados que eu mencionei anteriormente. Então, fica a opção daquela esfera administrativa. Então, antes da gente continuar, essa é uma parte bastante técnica, tá? É uma parte que envolve aí algo que é muito técnico mesmo, né? Então, é muito difícil de você... Não há necessidade de ficar decorando isso tudo, certo? Então, vamos continuar. Agora nós vamos para a identificação do expediente. Que tipo de expediente que nós estamos redigindo? Nós estamos redigindo um ofício. Mas eu falei para você no padrão ofício lá atrás, lembra? O padrão ofício significa que tanto o ofício como o memorando possuem o mesmo formato. Irão mudar pouquíssimas coisas. Uma das coisas que se muda, que se altera, é exatamente a identificação do expediente. Se for um ofício, nós vamos escrever o nome do documento, o ofício. Se for um memorando, vamos escrever o nome, memorando. Mas é no mesmo padrão. Esse nome ofício ele tem que estar a 5 centímetros do logotipo que nós colocamos lá atrás no cabeçalho e a 3 centímetros da margem esquerda. Ok? E aí, como eu mencionei, o tipo de expediente por extenso sempre com letras maiúsculas. Por exemplo, ofício. Logo em seguida da palavra ofício, você tem lá a indicação da numeração. Então, se usa a abreviatura da palavra número como sendo um N maiúsculo com esse símbolo, que todo mundo conhece, que é o símbolo de número, né? Por exemplo, número 134. Tá certo? E aí você tem as informações do documento. Por exemplo, você tem o número do ofício, seguido do ano, com 4 dígitos sempre. Você tem as siglas daquele setor que você trabalha. Que siglas são essas? Vamos imaginar que você esteja na Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Seria SMVMA, por exemplo. Tá? E, de novo, sempre da menor para a maior hierarquia. Então, olhe na tela. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de número de ofício. Então, você tem lá o ofício número tal, barra ano, por exemplo, 2022, barra SAE, uma sigla de alguma repartição que eu coloquei aqui, por exemplo, sei lá, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ok? Depois DA, por exemplo, Divisão de Administração, barra PMSC. Tá? Uma sigla qualquer aí para vocês entenderem. Da maior para menor hierarquia. Ok? E o alinhamento é sempre à esquerda. Então, a identificação do expediente deve ser alinhada sempre à esquerda da página. Perceberam como é bastante técnico, gente? Então, essa parte é muito técnica, mas, repito, é só assim que você vai conseguir construir um ofício que esteja dentro dos padrões que nós temos aí nos manuais, ok? Então, aqui estão os 5 centímetros, olha na tela de novo, ó, que eu me referi, do logotipo, e os 3 centímetros a partir da margem esquerda do documento. Ok? Vamos prosseguir. Depois da identificação do expediente, nós temos o local e data. Então, todo ofício tem que constar o local e a data. Que local é esse, na verdade? Então, esse local sempre será a cidade onde foi expedido esse documento. E vejam, eu nunca usarei a sigla do estado. Tá? Então, eu vou usar sempre a cidade, por exemplo, São Paulo, seguido de vírgula. São Paulo, vírgula, e aí vem o dia do mês. E aí vem um detalhe que pouca gente sabe. Tá? Quando a gente fala em números, esses números são os números cardinais mesmo. Tá? O primeiro dia do mês tem que vir da maneira ordinal. Todos os demais são cardinais. O que significa isso? Vamos imaginar que você esteja no dia 1º de janeiro. São Paulo, vírgula, 1, com aquele 0 sobrescrito. Isso significa primeiro. Eu não posso deixar de colocar o sobrescrito com um zerinho em cima. Certo? E não eu uso 0 à esquerda de números indicadores de mês. Se eu estiver no mês de fevereiro, por exemplo, eu coloco lá, São Paulo, 1º de fevereiro. Certo? Quando eu penso na data, né, vamos supor que eu esteja no dia 9 de fevereiro. Eu não posso escrever 09. Eu deixo 9. Esse 0 à esquerda está errado. Ok? Então, de novo, nós estamos construindo um documento que ele é
exatamente dentro das normas da redação oficial. Depois do local e da data, nós temos o nome do mês. Então, a inicial do mês é minúscula, então tá lá, São Paulo, 9 de fevereiro. Olho na tela. Olha lá, reparem que a primeira letra do nome do mês é letra minúscula. Tudo bem? Pontuação. Eu sempre vou colocar o ponto após o ano. E eu não coloco o ponto após o número 2 do ano. Como assim, professor? Se você tem lá São Paulo, vírgula, 9 de fevereiro de 2022, esse 2022 não pode vir com um ponto depois do primeiro 2, ok? Ah, professor, mas quer dizer que se você puser o ponto, vai estar tudo errado? Não, não é isso. Mas aqui a gente tem que abordar o que é certo, o que foi determinado pelo manual de redação oficial. O alinhamento da data sempre será na margem direita da página. Então aqui eu trouxe para você um exemplo, olho na tela. Brasília, vírgula, 8 de agosto de 2018, ponto. Reparem que você tem até a margem correta que você precisa usar. Você pode configurar o seu editor de texto com essas margens que eu estou passando para vocês. 1,5 centímetro direita, 5 centímetros do logotipo, 2 centímetros da margem superior. Tá certo? Muito bem. Logo depois que nós colocamos a data, vem o endereçamento. Essa é uma parte bastante sensível do ofício. Bom, então eu vou pedir bastante atenção para vocês agora, porque o que nós temos, o que é o endereçamento? Vamos lá. O endereçamento significa quem vai receber aquele documento. Quem vai receber aquele documento? Eu estou expedindo para quem? Tá certo? E aí nós temos o vocativo do endereçamento. Esse vocativo do endereçamento é a forma com a qual eu vou me referir ao meu interlocutor. Você vai usar um vocativo adequado dependendo da autoridade que vai receber esse documento. Então, olha só como que funciona. Para as autoridades que exigem o tratamento, o pronome de tratamento Vossa Excelência, expressão de tratamento Vossa Excelência, nós vamos usar o seguinte vocativo no endereçamento. A Sua Excelência o Senhor. Ou a Sua Excelência a Senhora. Só vou usar esse vocativo para aquelas autoridades que demandam o Vossa Excelência, que eu vou te dizer quais são daqui a pouquinho. Eu não vou usar Vossa Excelência para qualquer pessoa. Logo, eu não usarei a Sua Excelência, o Senhor, como vocativo para qualquer pessoa. Ok? Logo depois, na linha de baixo do a Sua Excelência, o Senhor ou a Sua Excelência, a Senhora, vem o nome da pessoa, seguido do cargo. E aí, até muito pouco tempo atrás, nós tínhamos o endereço físico daquele órgão, daquele particular que vai receber esse ofício. Hoje em dia, esse endereço pode ser substituído pelo endereço eletrônico se esse ofício tramitar via eletrônica. Se por algum motivo esse ofício for fisicamente para aquele órgão, ou seja, uma pessoa levará em mãos aquele ofício para o outro órgão, ou para outra esfera administrativa, deverá constar também um endereço físico. Por exemplo, Rua das Rosas, número 100. Ok? Então vamos lá. Então, para não ficar muito confuso para vocês, vou pedir agora para vocês olharem para a tela aqui. Ó. Vamos lá. Exemplo. A Sua Excelência, o senhor fulano de tal, Luiz Guilherme Melo de Moraes, prefeito da cidade de São Bernardo do Campo. Eu sou o prefeito agora da cidade de São Bernardo. Ai, que beleza. Ô, terra boa. É ou não é? E aí eu vou colocar aqui, né, a pessoa que está redigindo para mim, vai colocar o meu e-mail, fulano de tal, @prefeito, por exemplo, né, .sp.br. Então, essa seria o formato adequado do endereçamento, ou seja, para quem é aquele ofício. Agora, nós podemos ter também o vocativo adequado para as autoridades que não exigem o Vossa Excelência. São para autoridades que exigem o Vossa Senhoria. Mais uma vez, você deve estar aflito para saber, mas quem que exige Vossa Excelência, quem que exige Vossa Senhoria? Vamos ver em seguida. Por hora que eu quero passar para vocês. Para as autoridades que exigem o Vossa Senhoria, nós não usaremos a Sua Excelência, o Senhor. Nós usamos a Senhora ou ao Senhor. Percebeu? Percebe a diferença? Ou seja, você deve estar imaginando na sua cabeça que o Vossa Excelência seriam as altas autoridades.
e o Vossa Senhoria são não tão altas autoridades assim. E é isso mesmo, ok? Mas já já a gente formaliza isso. Então vejam, ao senhor fulano de tal, cargo tal, e o endereço, que pode ser físico ou eletrônico, como eu já mencionei. Olha na tela, pessoal. Exemplo, olha lá. A senhora fulana de tal, diretora da GM do Brasil. Lembra que eu falei para vocês que o ofício pode tramitar para um particular? Então aqui ele está tramitando para alguém que é de fora da esfera administrativa. Então nós temos lá a diretora da General Motors do Brasil, por exemplo, fulana de tal, @gm.com.br. Ela não é uma alta autoridade. Ela tem o cargo lá de diretora, mas ela não é uma alta autoridade. Logo, nós nos referimos a ela como a senhora. Logo, o vocativo adequado é a senhora. Nós temos dois tipos de vocativo, então. Para aqueles que exigem Vossa Excelência, qual é mesmo? A Sua Excelência, o Senhor, ou a Sua Excelência, a Senhora. Para as autoridades que exigem o Vossa Senhoria, ao Senhor ou à Senhora. Ok? Vamos lá. Então aqui eu trouxe para você outro, no mesmo, a gente está construindo aquele mesmo ofício, olho na tela. Aqui nós temos lá então, ao senhor fulano de tal, chefe de gabinete. Um chefe de gabinete não é uma alta autoridade. Logo, nos referimos a ele como ao senhor e não a sua excelência, o senhor. E aí vem o endereço físico nesse caso, né? Ministério dos Transportes, Esplanada dos Ministérios, Bloco R, o CEP, a cidade e o estado. No caso aí, Distrito Federal. Ok? Vamos lá. Então, o endereçamento é uma parte bastante importante do ofício, ok? E agora nós vamos tratar do assunto. Qual é o assunto que você vai lidar no ofício? Esse assunto posiciona o leitor acerca da ideia do documento. Para que serve aquele documento? Qual é o assunto? Qual é o objetivo? Qual é o tema? Introduz o leitor no assunto, tá? Então tem que vir a palavra assunto por extenso, seguida de 2 pontos. Tá lá, pessoal. Exemplo, assunto, 2 pontos, e aí vem o assunto. Certo? Você vai descrever o assunto com a primeira letra maiúscula. Você vai descrever o assunto todo em negrito. Em negrito. E eu não devo usar verbos na primeira palavra. Eu não posso, por exemplo, escrever lá, assunto, 2 pontos. Solicitar funcionário. Não. Eu preciso evitar o verbo como primeira palavra. Depois do assunto, eu coloco um ponto final e eu faço o alinhamento à margem esquerda. Por exemplo, assunto, encaminhamento de servidor afastado. Então perceba que eu tenho aqui a primeira letra do assunto maiúscula, tudo em negrito e no final eu tenho um ponto. Ok? Prosseguindo. Lembram-se que eu falei para você que o endereçamento tem um vocativo adequado? A Sua Excelência o Senhor, a Sua Excelência a Senhora, ou ao Senhor ou à Senhora. Logo depois do assunto, nós temos um outro vocativo. E esse vocativo agora é fora do endereçamento, é logo depois do assunto. Vamos lá. Lembram-se do decreto 9758 de 2019? Esse decreto vale em que situação? Ele só vai ser usado em âmbito federal dentro da esfera do Poder Executivo. O que diz esse decreto? Vocês podem consultar depois, se você jogar nos sites de busca, você vai buscar lá, Decreto 9758 de 2019. Esse decreto, que foi sancionado recentemente pelo Presidente da República, ele diz que não tem nada de excelentíssimo, não tem nada de Vossa Excelência para servidores do Poder Executivo Federal. Eu vou tratar todo mundo do menor cargo da administração pública federal até a maior, que é o Presidente da República, como senhor. Ou seja, houve uma simplificação dessas formalidades, vamos dizer assim. Então, se eu precisar me remeter ao Presidente da República, eu vou colocar senhor presidente. Simples assim. Mas, o que acontece? Ou então, senhor diretor. Esse decreto não se aplica a outras esferas de poder. Então, se eu sou um servidor da esfera federal,
Vamos supor que eu seja lá um delegado de Polícia Federal. E eu preciso redigir um ofício a um juiz de direito, outra esfera, Poder Judiciário. Esse decreto não vale mais. Então vejam que o decreto é restrito, ok? Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo de do decreto, tá? O decreto 9758, dá uma olhada na tela aí. Então tem todo o texto dele, eu queria destacar algumas partes desse decreto para vocês. Vamos lá. Primeiro, o disposto nesse decreto aplica-se às cerimônias das quais o agente público federal participe. Não estamos falando do agente estadual, não estamos falando do agente municipal. Cuidado, gente, ok? O que mais? Esse decreto não se aplica às comunicações entre agentes públicos da administração pública federal e agentes públicos do Poder Judiciário. Ok? Então veja lá, pessoal, se você tem lá, é como eu falei, eu sou um servidor federal e preciso falar com o ministro do Tribunal de Contas da União, esse decreto não vale mais. Certo? O que vale então, professor? Vale as normas do Manual da Presidência de Redação Oficial. Certo? E aí ele diz lá, né, ó, o único pronome de tratamento usado na comunicação com os agentes públicos é senhor. Agentes públicos federais. Muito bem. Feita essa ressalva do decreto, vamos partir para o âmbito estadual, no qual esse decreto não se aplica. Como que é a regra que nós temos? Quais são as autoridades que exigem o Vossa Excelência? Agora eu não vou mais fazer suspense, vou mostrar para vocês. São várias, pessoal. Para as autoridades que exigem o Vossa Excelência, qual é o vocativo adequado? Excelentíssimo senhor, seguido do cargo. Ok? Para as autoridades que exigem o Vossa Senhoria, qual é o vocativo adequado? Senhor, seguido do cargo. Então vejam, não confundam esse vocativo que nós estamos falando agora com o vocativo do endereçamento. Aqui nós estamos falando do vocativo no corpo do ofício. Então, as altas autoridades, que eu já vou te mostrar quais são, excelentíssimo senhor governador, por exemplo, excelentíssimo senhor prefeito. Para as autoridades que exigem Vossa Senhoria, somente senhor seguido do cargo. No meu caso, por exemplo, senhor perito criminal. Ok? Então, sem fazer mais suspense, eu vou usar Vossa Excelência para essas seguintes autoridades. Olho na tela. Poder Executivo, Presidente da República e Vice, Ministros de Estado, Governadores e Vices, Oficiais Generais das Forças Armadas, Embaixadores, Secretários Executivos de Ministérios, Secretários de Estado de Governo Estadual, Prefeitos Municipais. Para as autoridades do Poder Legislativo, nós temos lá os deputados federais e senadores, os ministros do Tribunal de Contas da União, deputados estaduais, conselheiros dos tribunais de contas, olha quantas autoridades que exigem o Vossa Excelência. Os presidentes das câmaras legislativas municipais e no Poder Judiciário, obviamente nós temos os ministros dos tribunais superiores, nós temos os membros de tribunais de justiça, os próprios juízes, seja de primeira instância, né, ou de outras instâncias, delegados e auditores da Justiça Militar. Então percebam, pessoal, que são essas únicas autoridades que exigem a expressão de tratamento Vossa Excelência. Para todas as outras, Vossa Senhoria. E ao ser solicitado Vossa Excelência, o vocativo adequado seria Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo. Por exemplo, imagine que eu tenha lá um ofício que vai ser destinado ao prefeito de Ribeirão Pires, uma cidade aqui da Grande São Paulo. Olho na tela. Excelentíssimo senhor prefeito. Por quê? Porque o prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal. Ele está abarcado naquela relação de autoridades que exigem o tratamento de Vossa Excelência. Agora, se for um ofício destinado a um chefe de repartição, que não é uma alta autoridade, o vocativo já não será mais o Excelentíssimo, será apenas senhor seguido do cargo. No caso aí, senhor chefe. Deu para entender? Bom, dentro do texto oficial, vamos começar a falar de coisas aí que pode ser que para quem já tem uma certa, vamos dizer, vivência na elaboração de textos oficiais, use muito isso daqui.
tá? Olho na tela. Estão abolidas pelo Manual de Redação Oficial da Presidência as seguintes formas: ilustríssimo, digníssimo e muito digno. É muito comum nós percebermos um documento em que o redator coloca lá, ilustríssimo senhor, sei lá o quê. Então essas são formas abolidas. Por quê? Porque o ilustre já é uma prerrogativa do servidor público. Todos os servidores públicos são ilustres. A mesma coisa, nós nos referimos à dignidade. Todos os servidores públicos também são dignos. Então, não há necessidade, e é, na verdade, uma forma condenada se usar essas formas. Então, evite. Ah, professor, mas eu sempre vejo esses termos nos meus documentos. Eu também. Mas aqui nós estamos passando para vocês o que é o correto. No caso do tratamento doutor. Doutor não é exatamente uma forma de tratamento. O que é doutor? Doutor é um título acadêmico. Pode usar? Pode usar, mas com ressalvas, com moderações. Perceba que se você começar a pensar nos títulos, né? Imagina que você tenha lá uma autoridade muito douta, muito culta, né? O fulano ele é juiz, ele é professor, ele é doutor. Aí no vocativo vai virar o quê? Excelentíssimo senhor, doutor, professor, não tem porquê. Ok? Então, doutor pode usar, mas não é forma de tratamento, por isso deve ser usada com ressalvas. Ok? Continuando. E aí nós vamos para o conteúdo do ofício. O conteúdo do ofício tem que ter uma introdução, que é um parágrafo de abertura que você vai introduzir o leitor sobre o assunto do qual você quer discorrer. E aí, nessa introdução, você precisa evitar os jargões de cumprimento. Por exemplo, tenho a honra de cumprimentar Vossa Senhoria. Começou errado. Por que começou errado, professor? Porque isso é um preciosismo desnecessário. Então, qual é o certo, professor? Eu posso falar assim, ó, começar o ofício. Informo que... Tananã. Pontual, direto, usando da economia linguística. Então, tenho a honra de estar errado. A mesma coisa, cumpre-me informar que. Não, errado. Então, você pode falar assim, por exemplo, submeto o relatório à apreciação de Vossa Excelência. E não cumpre-me informar que o relatório será submetido à apreciação de Vossa Excelência. Perceberam a diferença? Logo depois da introdução, nós temos o desenvolvimento, no qual você vai realmente explicar aquilo que você quer discorrer. Você vai detalhar aquilo que você quer. Vamos dizer, o conteúdo principal está exatamente no desenvolvimento. E vejam, se por algum motivo o seu ofício precisar tratar de duas ideias diferentes, você precisa tratar essas ideias em parágrafos diferentes. Ok? Nunca tratar ideias diferentes no mesmo parágrafo. E a conclusão não é algo exatamente obrigatório, mas se você sentir necessidade, a gente sempre conclui o ofício em um terceiro parágrafo, ou em um último parágrafo, mas se necessário. Na conclusão, nós reafirmamos, de repente, um pedido que foi feito no ofício, ou alguma outra situação que você quer dar uma ênfase um pouco maior, você pode fazer isso na conclusão. Certo? Bom, o alinhamento é sempre justificado, tá? O texto do ofício ele não pode terminar cada região lá em uma distância diferente para a margem, ele tem que ser justificado. O espaçamento entre linhas deve ser o espaçamento simples, nos editores de texto, espaçamento 1. Entre os parágrafos, o espaçamento é um pouco maior, são 6 pontos. Tá? O recuo de parágrafo de 2,5 para a margem esquerda. E aí vem uma pergunta, professor, eu posso numerar os parágrafos? Eu devo numerar os parágrafos ou não? Então vejam, eu só numero os parágrafos de um ofício quando ele tem 3 ou mais parágrafos. Se for um ofício com até 2 parágrafos, eu não numero 1 e 2. Eu deixo sem numeração. Essa é a regra. Ok? E eu nunca vou numerar vocativo, nem o fecho, que a gente ainda vai estudar. O que é o fecho? Certo? Bom, pelo manual da redação, a fonte a ser usada não é Times, não é Arial, a fonte é Calibri ou Carlito. Essas são as fontes oficiais que devem ser usadas no âmbito da administração pública.
Tudo bem? Não fui eu que escolhi, não foi você que escolheu. Quem escolheu foi a comissão que elaborou o manual. No corpo do texto, eu não posso usar um tamanho qualquer. Eu tenho que usar o tamanho 12. Então, no editor de texto, você vai lá e seleciona o tamanho 12. Não pode ser 12,5, não pode ser 10, não pode ser 16. Às vezes você pensa assim, tem pouca coisa para escrever aqui, eu vou aumentar o tamanho da letra para dar uma enchida de linguiça, né? Como a gente brinca. Não, tem que ser 12. Ok? Se precisar fazer citações recuadas, eu já vou te mostrar o que é isso, tá? Aí você diminui um pouco o tamanho. O tamanho vai para 11. Isso é muito comum em petições, né? Na esfera judiciária é muito comum isso. Então aqui eu estou mostrando para vocês, dê uma olhada na tela, o desenvolvimento do conteúdo do ofício. Então reparem lá que eu tenho um espaçamento de 2,5 entre o número do parágrafo e o começo do texto. Eu tenho lá os 3 centímetros em relação à margem esquerda e eu tenho o texto alinhado com o assunto. Percebem? Assim como o vocativo está alinhado com o início de cada frase. Espaçamento aqui é simples, então tudo simples. Entre um parágrafo e outro, o espaçamento é de 6 pontos. Ok? E as citações recuadas que eu me referi são essas de letras A, B, C e D. Então elas têm uma letra um pouco menor. Ok? Depois nós vamos para o fecho. Como é que eu termino um ofício? Como é que eu termino um memorando? Então eu sempre terminarei um fecho, que é o arremate do texto. Né? Você vai saudar o destinatário de uma forma adequada. Você não pode escrever um ofício maravilhoso e terminar um ofício de qualquer jeito. Eu não posso terminar um ofício, por exemplo, como quando usando uma expressão, um abraço. Como que eu arremato um texto? Então vamos lá. 2 formas, pessoal. Pelo manual da redação oficial da presidência, existe uma regra que é a seguinte. Se o destinatário do seu ofício for alguém de hierarquia superior, você arrematará o texto com o advérbio respeitosamente. Ok? Se o seu destinatário for alguém de hierarquia inferior, atenciosamente. Então veja, respeitosamente para alguém de mesma hierarquia ou superior. Atenciosamente para alguém subordinado. Essa é a regra pelo manual. Certo? Muito bem. Aí o seguinte, na esfera estadual, se você é um servidor estadual, existe um decreto que eu já falei para você, que falava lá sobre as normas de cerimonial público, que é o 11.074 de 78. É um decreto vovozinho já, tem mais de 40 anos e está ativo. Existem outros fechos possíveis para a comunicação que não seja respeitosamente, que não seja o atenciosamente. Eu vou mostrar para você aqui quais são os fechos principais. Olha lá, pessoal. São 9 fechos diferentes. Minha Nossa Senhora, professor. Vocês estão percebendo aqui que cada fecho eles têm mais ou menos a mesma cara? Olho na tela. Vamos lá. Olha só o primeiro. Aproveito a oportunidade para apresentar ou renovar a Vossa Excelência, senhor presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. Para quem eu uso esse fecho? Quando o meu destinatário é o presidente da República. Ok? Então, para cada númerozinho desse, você tem um fecho diferente. Nossa, professor, mas como é que eu vou saber para quem que eu mando e qual é o fecho que eu uso? Minha dica, é muito mais simples você usar o respeitosamente e o atenciosamente, certo? Agora, se você se depara com um desses fechos no seu documento, ele tem que ser para a autoridade certa. Estão vendo os números que nós temos de 1 a 9? Veja só, esses números de 1 a 9, eles se referem a exatamente essas autoridades que eu extraí exatamente do decreto 11.074. Então, se nós pensarmos, por exemplo, né, eu quero emitir um ofício para um diretor de faculdade. O diretor de faculdade está aqui no número 7. Qual é o fecho adequado para um diretor de faculdade? Vamos voltar um slide? Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha perfeita estima e consideração. Está aqui no item 7. Ok? Então, como isso, assim, se você perguntar a minha opinião, eu vou te responder que eu acho isso um preciosismo também exagerado. Tá? Mas não sou eu que decido, não sou nada. Né? A gente só respeita a legislação. Então, ou você usa o respeitosamente e atenciosamente, ou você escolhe um dos fechos adequados aqui. E, na esfera pública estadual, é muito comum nós observarmos os fechos com essa
esses fechos aqui que eu estou mostrando para vocês, até em alusão à tradição que eu já mencionei no outro bloco. Ok? Estamos terminando o ofício. Vamos lá. Identificação do signatário. Agora eu vou me identificar. Quem sou eu? Existe uma norma para isso também. Então eu preciso do meu nome grafado sempre em maiúsculas, o nome inteiro, sem negrito. E se você já viu aquela linha em cima do nome, aquela linha está errada. Não se usa linha acima do nome do signatário, de quem vai assinar o documento. Por exemplo, Luiz Guilherme Melo de Moraes. Esse é o signatário, no caso eu estou redigindo. Você não está vendo uma linha em cima do meu nome, tá? Não existe essa linha. Logo abaixo do meu nome, ou do seu nome, vem lá o cargo. Esse cargo são apenas as iniciais maiúsculas. Então, o alinhamento centralizado, por exemplo, Luiz Guilherme Melo de Moraes, diretor técnico de serviços, quem me dera. Certo? Tá aqui, pessoal. Então, percebam que o meu nome não está em negrito, o meu cargo tem as iniciais maiúsculas, porém somente as iniciais. Ok? Muito bem. Aí você está pensando assim, mas professor, como que é essa questão da assinatura? Essa assinatura, pessoal, eu digo para você o seguinte, ela, hoje em dia, é muito comum que nós, servidores públicos, usemos certificados digitais ou programas que fazem a assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica. Vamos dar uma olhada na próxima tela? Olha na tela ali, vamos lá. Esse é um exemplo de um documento real que eu trouxe para vocês. Eu coloquei esse quadradão vermelho, esse retângulo vermelho, exatamente porque é um documento oficial, então é para omitir aí a pessoalidade, tá bom? Mas o que vocês estão vendo aqui na margem direita é exatamente um código de barra que identifica o signatário. E aqui no rodapé você tem lá autenticado com senha pelo fulano, assinado por ele, até com um QR Code aqui do lado. Então, a tendência que nós temos nas diversas repartições públicas é não mais assinar a caneta, assinar à mão como era até pouco tempo. Nós estamos na era digital. Então vai ser cada vez mais frequente que nós tenhamos a nossa assinatura na margem, vamos dizer, na margem lateral direita ou no rodapé. E é por isso que lá, quando eu expliquei para você que no cabeçalho era melhor colocar todas as informações daquele órgão no cabeçalho, porque se você puser no rodapé, essa assinatura ela vai se sobrepor às informações do rodapé. Ok? Então isso vai variar um pouco dependendo da repartição que você trabalha. Pode ser que você ainda trabalhe numa repartição que se assinem, que você faça a impressão física do documento mesmo. Uma pena que seja assim ainda, né? Porque nós precisamos pensar na conservação da natureza, né? Uma folha de papel, para quê? A gente está na era digital. Mas, de novo, não sou eu que mando, a gente só obedece, tá certo? Então, é mais ou menos assim que você vai encontrar os documentos aí nas diversas repartições. Então está aqui o código de barra, está aqui a identificação do signatário. Olha lá, ó. Você percebe que se você colocar as informações no rodapé, você pode ter uma sobreposição que ela não é muito bem-vinda. Ok? Olha lá, então percebam que se você então coloca, né, a informação no rodapé, você pode ter uma sobreposição, então por isso que não é muito bem-vindo. Ok? Então, numeração das páginas, obrigatória a partir da segunda, centralizada no rodapé, posição a 2 centímetros da margem inferior. Então eu trouxe um modelo de ofício para vocês, que é muito bem-vindo que você faça, né, a aplicação dessas pequenas regras que vocês estão vendo, de margem, né, de o que é centralizado, o que não é, qual é a distância que eu preciso ter das margens, e que você padronize, então, um modelo de ofício para a sua repartição pública. Assim, todos os ofícios, a partir desse ponto que você estiver redigindo, né, e os seus pares também, os seus colegas de profissão também, terão uma identidade visual que é muito importante para a sua instituição. Ok? Então, as duas partes do ofício aí. E aí nós temos o memorando, né? Lembram-se, eu falei para você que o memorando, até 2018, existia lá uma diferença entre ofício e memorando no próprio manual de redação oficial. Depois de 2018, nós já conversamos que é só ofício para o âmbito federal e para o que não é âmbito federal necessita de regulamentação. Se na sua repartição houver por bem
continuar trabalhando com o memorando, deve-se lembrar, então, que o memorando é um documento que circula dentro daquele órgão da administração pública, portanto, ele é eminentemente interno, voltado apenas para um mesmo setor, para uma mesma repartição. E a principal característica do memorando qual é? É a agilidade, a simplicidade. Então, não há que se falar em grandes temas controversos no memorando. Nós deixamos os temas mais complexos para o ofício, ok? Lembram-se, pessoal, eu falei para você que o ofício e o memorando seguiam o tal do padrão ofício. No padrão ofício, você tem a mesma cara do documento, tá? Qual é a diferença do memorando para o ofício? No memorando, a gente não coloca o endereço no destinatário. Por que eu não ponho o endereço no destinatário? Porque não tem necessidade. É dentro do próprio órgão, portanto, será o mesmo endereço. Ok? Então, vejam. O vocativo que nós usamos para o memorando é exatamente o mesmo do ofício, para as autoridades que exigem Vossa Senhoria, a Senhora ou ao Senhor. Para as autoridades que exigem Vossa Excelência, a Sua Excelência o Senhor ou a Sua Excelência a Senhora. Seguido do nome, seguido do cargo, e aqui nós não colocamos o endereço. Ok? Olho na tela para a gente dar uma olhada no exemplo. Olha lá. Então aqui nós temos a senhora fulana de tal, diretora de RH, Recursos Humanos, ok? Então, esse seria um caso bem simples, né? E aí você coloca a descrição do teor do documento logo após essa identificação. Tranquilo? Então, nesse bloco, nós estudamos as comunicações oficiais, estudamos mais a fundo o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, estudamos o padrão ofício, principalmente o ofício e o memorando, e estudamos as expressões de tratamento.